para falar sobre esse tema que ainda é um tabu aqui no Brasil, o uso medicinal da maconha ou cannabis. A Gabi já estava anotando muitas coisas ali da nossa introdução para a gente conversar sobre isso, que a gente sabe que a ciência estuda uma série de princípios medicinais da planta, mas ainda tem muita falta de informação no meio disso tudo, o que causa um monte de ruído, muitas vezes preconceito nesse debate. Afinal, quais são então os benefícios e as contraindicações dos derivados de cannabis? Muita gente já usa para ajudar a tratar algumas doenças, Parkinson, Alzheimer, até efeitos do tratamento de câncer, mas cada país tem uma legislação diferente, então a gente vai tentar entender tudo isso no programa de hoje. A nossa produção foi atrás de quem está por dentro desse assunto, Anvisa, especialistas, pacientes e as famílias que têm autorização para usar esses medicamentos à base de cannabis. Todo mundo ajudou a gente a construir esse programa de hoje. Você também ajuda a gente a construir sempre o CNN Tonight. Participa lá na hashtag CNN Brasil Tonight. Karnal, a gente viu ali na nossa introdução esse assunto, essa discussão que ainda é um tabu. É uma discussão recente? Depende se você pega alguém de 15 anos ou a Rainha Elizabeth II. Né? A criminalização de drogas, ela é um fenômeno dos últimos anos. Quer dizer, é um fenômeno do século XX. Na prática, criminalização. O debate sobre o uso de uma bebida como absinto no século XIX, o uso do ópio, especialmente na China, e a exportação desse ópio, isso sim é um pouquinho mais antigo. Agora, eu nasci em São Leopoldo, que antes de ser fundada como comunidade alemã no século XIX, antes disso era a Real Feitoria do Linho e Cânhamo. Ou seja, plantava-se na região, ou deveria ser plantado, porque não deu certo, planto de cannabis para fazer fibra, porque a cannabis é uma grande fonte de fibras para cordas, tapetes e assim por diante. Então, o debate é muito antigo, mas eu quero dizer desde o início, gente, debate sobre os efeitos médicos da maconha deve ser feito por médicos que conhecem e pesquisam. Seus efeitos legais, juristas e advogados, usuários. Todo outro debate vai emitir uma opinião de alguém que não consegue avaliar a extensão do problema ou emite a sua opinião. Eu sou contra o consumo de drogas, eu sou contra o tráfico. O uso de plantas e outros recursos para atenuar a dor de alguém nem é exatamente um debate, né? É crueldade se eu negar tratamento a alguém que eu tenho em mãos. Então, uma coisa é droga e outra coisa é o uso de plantas e seus efeitos medicinais. Isso é uma outra questão, está muito ideologizado. Você que assiste ao Tonight sabe que sempre eu tento falar um pouquinho sobre o que acontece aqui nos bastidores. E quando a gente viu a nossa introdução aqui do programa de hoje, a Gabi se emocionou. Eu tinha outra pergunta para te fazer na abertura, mas eu vou mudar agora o roteiro. Eu quero entender por que você se emocionou vendo o que a gente viu. Porque são pessoas fazendo um relato complicado, num país em que esse debate é muito ideologizado, como o Karnal bem pontuou, mas que demonstram muita força e muita resistência para fazer esse debate, porque é um debate existencial, é uma possibilidade. O Karnal trouxe isso na fala dele. A gente sabe que isso pode minimizar a experiência de sofrimento de uma pessoa. Nós temos recursos disponíveis. E eu nem estou falando que a gente não deva contrapor argumentos contra e a favor, não é isso, mas a gente tem que possibilitar o debate, porque é um debate que afeta a vida das pessoas, que tem a ver com dor, que tem a ver com uma existência feliz ou não. Enfim, eu fico aqui imaginando o filho de uma pessoa que precisa de um medicamento à base de cannabis, a mãe de uma criança que precisa de um medicamento à base de cannabis, o filho de uma pessoa que precisa de um medicamento à base de cannabis. E é isso, a gente se conforma diante do sofrimento de alguém que a gente ama a partir da convicção de que a gente fez tudo o que era possível. Então, eu acho que a gente deve, em respeito a essas pessoas, nossos concidadãos, seres humanos, se engajar nesse debate de maneira transparente. O Karnal disse, usar drogas faz mal, tudo bem. Ninguém aqui está fazendo apologia, não é isso. Mas a gente sequer está falando sobre descriminalização de drogas, sobre uso recreativo. A gente está falando sobre propriedades terapêuticas de uma planta. Vamos conversar com médicos, com especialistas.